Boa tarde, quinto ano. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro. Nós iremos utilizar a terça-feira de hoje com uma aula extra de arte, para poder a gente agilizar aí com o nosso livro de arte, né? Tivemos muita sexta-feira de feriado e para o livro não ficar em branco, uma aulinha extra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teatro grego. Repara aí no livro de vocês a imagem de abertura. Olharam aí nesse capítulo? Repara que representa um relevo grego antigo. Faz uma referência às máscaras do teatro grego. O que te chama a atenção nessas imagens? Repara. São as características das máscaras. Olha que os atores, essas pessoas aqui, ó, são os atores. Eles estão o quê? Segurando as máscaras. E repara também que as máscaras, elas têm características diferentes, ó. O olho, a boca, o nariz, aqui, ó, a parte de cima. Nesse capítulo, nós iremos estudar o que é um teatro, quando ele surgiu e os elementos principais que compõem numa apresentação cênica. Vamos lá? O teatro, ele surgiu por volta do século V, tá aqui, antes de Cristo, na cidade de Atenas. Naquela época, as encenações teatrais eram feitas em homenagem aos deuses, né? E principalmente ao deus Dionísio. Aqui embaixo está um teatro grego que antigamente era assim. E os principais elementos eram, número um, camarim, onde os atores trocavam de figurino e antes da representação, né? Antes e depois, né? Depois, o número 2, aqui, ó, que se chamava de Cherné, é o local da apresentação, onde ficava separado o coro. Geralmente representava o local público, como o palácio ou gruta, né, de um deus. Aí o 3, aqui, ó, 3, ficava, a gente fala oestra, é a área onde representa o coro. Antigamente, a palavra se escrevia, né, oestra, mas se falava orquestra, tá? É uma linguagem linguística daquela época. É a apresentação do coro. E vocês já sabem o que é uma orquestra. Depois vinha o 4, que era o altar, aqui, lugar onde se colocava a oferta ao deus Dionísio, né? Uma curiosidade muito grande, né? Para assistir à apresentação do teatro, eles tinham que ofertar para o deus Dionísio. E a 5 era a arquibancada, local onde as pessoas se sentavam para assistir à apresentação. Então, esses são os principais elementos que compõem o espaço cênico de um teatro grego. Depois, na página 87 do livro de vocês, tá? As máscaras do teatro grego. Além dos elementos
visto anteriormente, as máscaras também eram fundamentais no teatro grego. Elas eram geralmente feitas, né, fabricada pela argila, a matéria-prima, né, e usada pelos atores durante a encenação. Repara aí as características das máscaras. Bom, no teatro grego, as máscaras costumavam ser feitas também de madeira, outra matéria-prima, ou de couro. Então, eram três matérias-primas que eles usavam. Poderia ser feita de madeira, poderia ser feita de argila e poderia ser feita de couro. Mas o que era mais usado mesmo era a argila. Eles moldavam melhor. Diferente, tá vendo? Aqui, ó, eles fizeram a máscara de argila para homenagear e representar o deus chamado Dionísio. Aqui a outra máscara, olha, fizeram com um semblante diferente, o nariz, boca, né? Aqui também, olha aí. As bocas enormes, as máscaras gregas representavam expressões estarrecedora e ajudava a projetar a voz dos atores enquanto eles cantavam e declaravam. Repara aí que elas estão mais destacadas de maneira exagerada e utilizada as expressões faciais. Era isso que eu quis passar para vocês. As expressões você pode também reparar que é de alegria, tristeza, raiva. E eles costumavam a finalizar e a transmitir ao espectador o caráter da emoção de cada máscara. Eu vou deixar uma atividade lá no grupo do WhatsApp, criança.